A gente já começa falando sobre uma excelente notícia para a economia brasileira. O governo dos Estados Unidos zerou as tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. Eu já trago aqui para vocês quais são esses produtos que foram beneficiados e, claro, os empresários de pequeno, médio e grande porte. Vamos ver aqui no telão. Olha só, a gente tem a carne bovina, que é um produto muito usado pelos americanos. Então, realmente sempre figurava aí nessas listas de aposta, né? As frutas, os vegetais, raízes, tubérculos como tomates, chuchu, castanhas. Também outras frutas diversas, como por exemplo o coco, a banana, o abacaxi, a laranja. O americano gosta bastante também do suco de laranja, né? A gente falou muito sobre isso. Olha lá, os sucos de laranja, congelado ou não congelado, e suco de frutas cítricas. Além do café e do chá, especiarias, o café era esse outro produto que os americanos gostam muito e tomam como a gente, né? E principalmente o café brasileiro. Então, além de difícil para a economia brasileira, também foi difícil para a economia americana. Agora saíram dessa lista do tarifaço. Também tem o cacau e derivados do cacau e fertilizantes também dentro aí do setor do agro. Diversos produtos, portanto, e diversos, claro, produtores que foram bastante beneficiados agora com a queda dos 40%. A gente recentemente já tinha tido a queda dos 10%, que estava aí desde abril, e agora, vai ser uma retirada da taxa retroativa, então desde 13 de novembro, os empresários não vão precisar mais pagar esse tarifaço dos 40%. Vamos conversar mais sobre o assunto com o nosso analista de política, o Felipe Monteiro. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo. Você faz mais parte do contexto do que eu. Hoje eu estou aqui cuidando da casa da Neila por um diazinho só. É um prazer falar contigo. Eu te acompanho sempre como espectadora. Agora a gente vai interagir um pouquinho nessa sexta. Boa tarde. Nossa, Elisão, e eu peguei. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer ter essa oportunidade de interagir com você, né? Nesse programa Contexto, ainda mais de uma notícia tão boa, né? Como foi essa na tarde de ontem, que o governo dos Estados Unidos finalmente tiraram 40% de tarifas sobre vários produtos brasileiros, né? E isso, sem sombra de dúvida, né? A gente já havia criticado, né? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, né? Na demora do Itamaraty, do governo brasileiro, de chegar num acordo com os Estados Unidos, né? Mas agora, de fato, dá para a gente elogiar, né? A atuação do Itamaraty e do governo brasileiro junto com os Estados Unidos, que graças, né, a essas reuniões e a essas conversas e a essas negociações, que o produto que a tarifa foi retirada dos produtos, né, do Brasil. Claro, tem narrativa, tem pessoas que vão falar que o governo brasileiro pouco fez, pouco foi efetivo, mas é bom lembrar, né, que o dado objetivo é que na nota do Trump, que foi encaminhada junto com a ordem executiva que retirou 40% dos produtos do Brasil, ele explicitamente coloca lá, né, que muito dos esforços das reuniões conjuntas entre os Estados Unidos e o Brasil, né, foram, sim, uma das razões pelas quais os Estados Unidos retiraram 40% sobre os produtos do Brasil. Claro que tem muitos produtos do Brasil que ainda estão afetados, né, especialmente os pescados, especialmente produtos, né, não in natura, né, como, por exemplo, café solúvel. Então, é o primeiro passo, né, de uma grande negociação para finalmente a gente chegar à retirada total das tarifas dos produtos brasileiros. Ô Felipe, a gente sempre vê na economia os reflexos em onda, né? Demora um tempinho. Claro, já foi bastante positiva, né, de ontem para hoje, são poucas horas dessa mudança. O mercado reage de forma positiva, esperançosa, mas os reflexos na economia são sempre sentidos um pouquinho a médio prazo. Então a gente deve ver essa melhoria, principalmente para 2026. Em pesquisas de opinião pública, talvez um pouquinho antes, né? E é isso que está balizando também bastante a confiança do presidente Lula, principalmente pensando também em 2026 nas eleições. Felipe, você já arremata sobre o tarifaço, mas é que além do tarifaço, o governo brasileiro gostaria de voltar atrás com o governo americano em relação a outras medidas, né? Como, por exemplo, Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, ao recolhimento dos vistos de alguns ministros. Então,
Então ainda tem bastante coisa a ser negociada, né? Exatamente, naquilo que eu havia colocado no começo, é o primeiro passo, né, de uma longa jornada, né? Até porque ainda tem tarifas em vários produtos do Brasil, ainda tem as sanções, né, dos ministros da Suprema Corte e de algumas figuras políticas, né, ligadas ao governo. Então, é o primeiro passo de uma grande negociação. Eu acredito, sinceramente, que no final de tudo, né, o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil juntos, né, vão conseguir retirar essas tarifas, né, até porque o Itamaraty é um órgão governamental muito técnico, né, e muito respeitado e tem grande experiência na questão de negociação de grandes contratos comerciais. E eu creio também, né, que a partir do momento, primeira premissa, né, o Trump ele é muito pragmático, né? Quando ele vê benefícios dos Estados Unidos em relação a várias questões, normalmente ele muda a opinião dele, né? Então, por ele ser muito pragmático, eu consigo identificar e consigo antever, né, que o futuro próximo, ou o futuro não tão distante, né, os dois governos vão chegar num acordo definitivo para retirar a tarifa e acabar com a sanção aos ministros da Suprema Corte e alguns membros do governo brasileiro, né? Eu creio que essa será agora o próximo passo, a próxima medida. É importante destacar, Natália, um ponto que eu acho importante, né, é que o governo dos Estados Unidos, ele de certa forma, né, ele só ouvia um lado, né? A partir do momento que ele ouve o outro lado, o lado do governo, o lado das pessoas que foram sancionadas, né, ele consegue formar a sua opinião de uma forma muito mais clara e muito mais técnica, né? Por isso que eu acredito que o próximo passo será discutir a questão da sanção aos ministros e aos políticos em geral. Um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, agora réu, né, por coação, também deve passar por um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse, a partir da derrubada do tarifaço, que essa foi uma medida mais interna americana e que teve menos a ver, portanto, com as negociações políticas, diplomáticas do governo brasileiro, do governo Lula. Esse ponto que você trouxe agora do reforço de que sim, nas próximas semanas, num tempo aí mais para frente, a gente deve ter também negociações do governo brasileiro em relação a essas medidas, em relação a ministros, a pessoas, autoridades da democracia brasileira, né? Porque não fazem parte só do governo Lula, como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Você acredita que com essa movimentação do governo americano, se derrubar essas medidas aí de restrição aos ministros do governo Lula, mostra que, na verdade, é menos interno para o governo americano e realmente reforça que o governo brasileiro está conseguindo avançar com negociações e voltar a ter uma boa relação com os Estados Unidos, que era uma coisa histórica? Sem sombra de dúvida, Natália, sem sombra de dúvida. Claro que a oposição, né, o pessoal de direita, o pessoal ligado ao Bolsonaro, vai criar narrativas e vai querer vender a ideia de que a decisão do Trump tem absolutamente nada a ver com as reuniões do governo brasileiro com os governos do governo dos Estados Unidos. Mas aquilo que eu coloquei na minha primeira intervenção aqui no programa, quando você coloca, né, a nota do Trump, né, em relação à ordem executiva que tirou os 40% das tarifas, está lá um parágrafo inteiro falando que grande parte da mudança do entendimento dele veio exatamente por conta das reuniões, né, bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, apesar do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos falando que não tem absolutamente nada a ver com os esforços do Brasil, mas sim com uma questão interna do governo norte-americano, sem sombra de dúvida, não dá para a gente negar, né, que teve também sim o dedo do governo e do Itamaraty nessa negociação, né? Então, eu acho que é uma narrativa completamente sem sentido algum, né? Mas a gente sabe, né, que o mundo é feito de narrativas, então é natural, né, que os bolsonaristas acabem ficando com essa narrativa de que a questão é muito mais interna ao governo norte-americano, né, por conta da alta da inflação nos Estados Unidos, né? E o Trump queria, de certa forma, dar melhores condições de vida à população norte-americana do que em relação à efetividade do Itamaraty e do governo brasileiro. Claro, né? Claro que é aquilo que eu falei, o Trump ele é pragmático, né? Os Estados Unidos ele tem uma postura pragmática também. Óbvio que as tarifas
nos Estados Unidos os produtos brasileiros, né, acabavam fazendo com que os produtos chegassem nos Estados Unidos com preço praticamente 40%, 50%, 60% a mais, né, do que o valor que estava ano passado, e isso acaba, de certa forma, empurrando a inflação, né? Mas claro que teve esse dado também. Mas não dá para a gente negar que também teve uma postura muito efetiva do governo brasileiro. E aí, como você bem colocou, Natália, o próximo passo, sem sombra de dúvida, é discutir a sanção, sim, né? Até porque a sanção é uma questão relacionada com as pessoas que trabalham na estrutura institucional do Brasil, né? Então, com naturalidade que eu vejo o Itamaraty comprando, né, essa negociação, comprando essa briga e tentando tirar essas sanções da Lei Magnitsky em relação aos ministros do STF e em relação também a vários membros do governo, né? Esse ponto da Lei Magnitsky é sempre emblemático, né, Felipe? Porque ao adicionar o ministro Alexandre de Moraes, que é uma figura democrática, né, não tinha nada ali que o desabonasse, né? E a Lei Magnitsky tem ali no rol da lista ditadores, gente de facção criminosa, terroristas. E aí seria também inédito, além do aparecimento do ministro Alexandre de Moraes, da mulher dele, né? Também inédito a retirada de alguém dessa lista, né? Então, assim, é uma negociação complexa, não é simples. O tarifaço já parecia complexo, mesmo com o presidente americano sendo esse valentão, né? Fala ali na Truth Social, depois volta atrás e recebe as negociações, ele deixa o caminho aberto para as negociações. A questão da Lei Magnitsky me parece um pouco mais elaborada e difícil, né? Sem sombra de dúvida, né? É claro que, se não me engano, na história, né, só 2 pessoas foram retiradas da sanção da Lei Magnitsky, né? Ou seja, é muito difícil você ser retirada da lista da Lei Magnitsky, né? Então, realmente é uma negociação difícil, uma negociação dura, né? Mas aquilo que você colocou aqui, na Lei Magnitsky, ela é aplicada pelo texto dela, né? Quando há violação a direitos humanos e quando há também financiabilidade de organizações terroristas. Então, é muito forçoso você olhar para o que está acontecendo, né, no processo em relação ao golpe de Estado e à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Apesar de existirem várias ilegalidades, várias arbitrariedades, vários abusos, né? Mas é muito difícil você olhar para o processo como um todo, né? Que teve devido processo legal, teve defesa, teve contraditório, né? Mesmo em alguns pontos não terem. É bom destacar e ressaltar, né? Até porque é importante a gente fazer a análise crítica da situação, né? Claro que teve abusos, claro que teve violações, de certa forma, a alguns pontos de direitos do direito de defesa e do contraditório. Mas no todo, né, a grosso modo, olhando de forma abstrata, não dá para falar que houve uma violação aos direitos humanos que possa implicar de forma clara em relação à Lei Magnitsky, né? Então, eu sinto que se o governo brasileiro for hábil de mostrar isso para o governo norte-americano, sem sombra de dúvida, pode ser um passo importante para tirar esses ministros e políticos da sanção da Lei Magnitsky. Perfeito, Felipe. A gente vai continuar falando de assuntos correlatos, que têm a ver, né? Afinal de contas, lá atrás, quando o presidente Donald Trump diz do tarifaço gigante para o Brasil de 40%, né? Que chegaríamos a 50%, que já tinha os 10% lá anteriores em abril. Então, em julho, ele fala do tarifaço dos 40% e na carta que ele divulga ali na Truth Social, na rede social dele ali, desde que ele brigou com Elon Musk e não usa mais o X, do começo até a metade ele só fala de Jair Bolsonaro, né? Aí depois da metade para frente é que ele vai falar realmente da questão comercial com o Brasil. Então tem bastante a ver o assunto Jair Bolsonaro.